Vamos agora iniciar o nosso estudo, como fazemos a cada semana, lendo lendo o Evangelho, capítulo 23. O som está bom? Vocês estão ouvindo direito? Tá, que bom. Repetindo, nós vamos ler o Evangelho, capítulo 23, Estranha Moral. O item é o 1. Quem não odeia seu pai e sua mãe? Uma grande multidão caminhava junto com Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 27 e 33. Agora eu vou convidar todos vocês, a Júlia e a Irma que estão entrando e os demais companheiros. Vou convidá-los para que juntos possamos fazer a nossa prece. E vamos dizer assim: querido amigo de todas as horas, Mestre Jesus, estamos mais uma vez envolvidos nessas vibrações de paz, de harmonia, com desejo sincero do estudo, do aprendizado e também, Senhor, de vibrar pelos nossos irmãos que vivenciaram essa experiência tão difícil, a do suicídio, e esses que, porventura, estão com o pensamento voltado para essa dificuldade superlativa. Pedimos a Deus que abençoe os nossos companheiros que se encontram nessas zonas de grande dor e dificuldade, para que eles tenham, nesse momento, Senhor, onde estamos aprendendo com o nosso Camilo e com a bondade da Dona Ivone, tendo a oportunidade de refletirmos sobre essas experiências, que eles observem que mesmo vivenciando as dificuldades, certamente o auxílio sempre está junto a nós, porque temos um Pai amoroso que vela por todos nós. Estamos aqui pedindo a Deus por eles, pedindo a Deus por todos os companheiros que, de alguma forma, estão se deixando levar pelas dificuldades. E ora, solicitamos ao teu bondoso coração, Pai, que abençoe nosso companheiro Mário, que utilizará da palavra, para que ele também tenha a possibilidade de trazer para nós palavras que também sejam reflexivas para nós e para esses irmãos, tocando nosso coração, nos incentivando a refletirmos sobre a bondade de Deus. E assim sendo, que seja em teu nome, Jesus querido, em nome de nossa mãe querida Maria de Nazaré, que está observando as nossas dificuldades e velando por todos. Mas, sobretudo, em nome de Deus, solicitamos, ora, a permissão para o início do nosso estudo desta noite, agradecendo a esses benfeitores amigos que nos auxiliam a esta oportunidade, que eles certamente sejam abençoados por esse Pai amoroso, pela generosidade de seus corações. Graças a Deus, que assim seja, graças a Deus. Um beijo, Aricemel, que Deus abençoe você também, querida, que está chegando. Vou passar para você a Canda para a leitura do nosso livro, Memórias do Suicida. Fiquem com Deus, um beijo no coração de todos. E bom estudo para todos. Beijão. Melhorou? Melhorou? Porque eu estava um pouco longe aqui do microfone. Melhorou? Ok, né? Então vamos nós. Porém, não era só. Caravanas fraternas de espíritos em estudo e aprendizados beneficentes, assistidas por mentores eméritos, penetravam nossa tristonha região, provindas de zonas espirituais
mais favorecidas, a fim de trazer sua piedosa solidariedade em visitações que muito nos desvaneciam. Assim, fizemos boas relações de amizade com indivíduos moralmente muito mais elevados do que nós, os quais não desdenhavam honrar-nos com sua estima. Tais amizades, tão suaves afeições, seriam duradouras, porque, fundamentadas nos desinteressados, nos elevados princípios da fraternidade cristã. Só muito mais tarde nos foi outorgada a satisfação de receber as visitas dos entes caros que nos haviam precedido no túmulo. Mesmo assim, porém, deveríamos contentar-nos com aproximações rápidas, pois o suicida está para a vida espiritual como o sentenciado para a sociedade terrena. Não tem regalias normais, vive em plano expiatório penoso, onde não é lícita a presença de outrem que não os seus educadores, enquanto que ele próprio, dado o seu precário estado vibratório, não logrará afastar-se do pequeno círculo em que se agita, até que os efeitos da calamitosa infração sejam totalmente expungidos. E serás atado de pés e mãos, lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Dali não sairás enquanto não pagares até o último ceitil, avisou prudentemente o celeste instrutor desde muitos séculos. Boa noite, quem chegou aí, RC Mel, Marcela, passando para você, Mário. Boa noite a todos, som tá ok? Ok. Então vamos dar continuidade ao estudo da noite de hoje. Nós vemos aqui que caravanas fraternas de espírito em estudo e aprendizado beneficente, assistidas por mentores eméritos, penetravam nossa tristonha região, provinda de zonas espirituais mais favorecidas, a fim de trazer sua piedosa solidariedade em visitações que muito me desvaneciam. Isso nos lembra o quê? Aqui na Terra. Nos lembra o quê? Alô? Nos lembra o quê? Não lembra os nossos trabalhos de assistência sociais? Nós aqui do Leão Denis, não lembra a nossa malé? Não lembra o nosso trabalho aos menos favorecidos? Não diz que eram almas elevadas, dizem que eram as almas em estudo e aprendizado e beneficente. Não é isso que a gente faz, por exemplo, lá no nosso Malé, no Núcleo Antônio de Aquino, aprendizado beneficente. Estamos aprendendo a lidar com os nossos irmãos. Estamos aprendendo as primeiras letras do alfabeto, chamado caridade. Quando vamos até o núcleo de assistência social, não é uma visita pobre.
é uma troca de sentimentos, solidariedade. E muitas vezes aprendemos muito com eles. Por quê? Porque vemos muitos deles em lutas que a gente ainda estaria longe de suportar. Então, ao mesmo tempo que a gente vai lá levar nossa solidariedade, vocês médicos vão lá levar o conhecimento técnico, o apoio técnico. Vocês também recebem deles a cota de vibração, recebem dos vossos benfeitores a cota de sustentação fluídica em vossas lutas. Recebem a bênção do contato, que permitirá que eles vejam vocês de maneira diferente, porque vocês passaram a olhá-los de maneira diferente, como ninguém olha. Então, o simples fato de olharem os companheiros de uma maneira fraterna já faz com que os olhares deles sobre cada um de vocês também seja diferente. E isso cria laços superiores, laços de fraternidade. Já falei, sobrinha Jana, a Malé é o nosso núcleo, é um bairro onde fica o nosso núcleo de assistência social, aqui no Rio de Janeiro. Então, qualquer núcleo que vocês vá, nos centros espíritas de vocês, irão conviver com essa oportunidade grandiosa de aprendizado. Ele diz: caravanas fraternas de espíritos em estudo e aprendizado beneficente. Os que iam ali estavam vindo de uma região confortável, mas que estava em aprendizado, assistido por mentores eméritos, como, por exemplo, o grupo de visita, né, do CELD. Alô? Alô? Som ok? Não sei por que está caindo. Vocês estão caindo também? Aqui estava ruim de conectar no início, seja por causa da chuva. Então vamos lá, vocês ouviram até onde?
Ouviram a gente falar do grupo de visita, do núcleo da Malé? Ouviram? Tá. Então ele fala aqui das amizades, né, que se cria nesses trabalhos. E a amizade desprovida de interesse, né? Porque os que iam ali iam desinteressadamente. Primeiro que iam ao encontro daqueles que nada poderia oferecer a ele naquele momento, aparentemente, mas que serviria de exercício para a caridade, que eles eram estimulados a exercer. Então essas caravanas que vinham de longe eram semelhantes àquelas que visitam orfanatos, que visitam abrigos, como lá do Clarencio, que visita o abrigo Cristo Redentor, do Centro Espírita Clarencio, e tantos outros, né? E tantos outros. Então eles também se apegavam a esses com amizade. Amizade é um item importante, né? Disse Jesus, disse André Luiz, se Jesus nos mandou amar os inimigos, imagina com que imenso amor devemos amar os amigos. E aí a gente fica pensando, né? Na amizade que Jesus tinha pelos discípulos. E por todos nós, né? Digamos assim. A amizade que os benfeitores têm por nós. Aqueles espíritos que trabalham com a gente na desobsessão, no passe, na assistência fraterna, na psicofonia, na psicografia, em tantas outras tarefas que cada um de vocês fazem. Olha a dedicação deles. De se obrigarem, embora eles não estejam obrigados a nada, mas eles se obrigam de estar ao nosso lado. Já pensaram nisso? O espírito que se liga a você. Alguns têm até contato com a gente de outras vidas, agora outros não. Outros vieram pela força do trabalho que a gente se propôs a desenvolver. E eles se associam a nós. E desde que se associam, se obrigam a isso.
estará lá junto com a gente, mesmo naquele dia que a gente não esteja bem, ou no dia que a gente estiver melhor. Imagina, toda quarta-feira ou toda sexta-feira você vai lá dar passe ou vai para a desobsessão, aquele espírito se obriga, por amor ao trabalho, pela força do trabalho que a gente vai fazer, se obriga a estar com a gente. Isso mesmo, quando a gente vai para a Malé, estamos exercitando, pondo em prática aquilo que aprendemos de doutrina espírita. Imagina um médium de um receituário mediúnico, uma casa grande igual o céu, em que o espírito fica 4, 5, 6 horas ou mais ali junto ao médium. É um sacrifício, né? Imaginem vocês terem que ir para um trabalho de alguém porque querem ajudar aquelas pessoas e você ficar 7, 8 horas lá. Imagine, a Canda tem uma amiga lá no Hospital Carlos Chagas que ela gosta muito. Ou conhece o trabalho de lá e vai ficar toda semana 5, 6, 7, 8 horas junto com aquela pessoa, vendo ela atender, vendo ela socorrer. Só que não vai fazer isso uma vez, 2, uma semana. Entra mês, sai mês, entra ano, sai ano, entra década, sai década. Vai com Deus, sol brilhante. Olha só, é um sacrifício porque eles às vezes descem de posições muito altas, de muito equilíbrio, para estar junto da gente. Mas a caridade deles é tanta que para eles passa a não ser tanto sacrifício. Lembra aquela história que o professor José Jorge contava? Da índiazinha com seu irmão nas costas, naquele cesto? Mas menina, você carregando um peso desse, você é uma criança carregando um peso desse, ela vira para eles, para os turistas e fala: é meu irmão. Ou seja, sendo irmão, não pesava. Entendeu, N.D. Dias?
Então a questão do sacrifício ele diminui aí. Passa a ser quase um casamento, né? Sete, 5, 6, 7, 8 horas ali ao lado daquele médium. Amizade que vai crescendo, né? Por conta do trabalho que tem que fazer. Aí ele diz, só mais tarde nos foi outorgada a satisfação de receber visita dos entes caros que nos haviam precedido ao túmulo. Mesmo assim, porém, deveríamos contentar-nos com aproximações rápidas, pois o suicídio está para a vida espiritual como sentenciado para a sociedade terrena. Não tem regalias normais. Vive em plano expiatório penoso. Era por castigo que eles não tinham tanto contato com os entes queridos que os precederam. Não, primeiro não poderiam ter a regalia, né? Estavam como um fora da lei. Mas não tinha regalia também pelas suas dificuldades fluídicas. Que poderia, os outros não eram obrigados, seria um peso demais para os entes queridos também conviver com aquela dificuldade. E eles eram doentes em tratamento. Seriam como aquelas visitas ao CTI, né? Aquelas visitas ao CTI. Alô, som ok? Ok. Então não tinham regalias, onde não é lícito a presença de outro que não seus educadores. Lembram lá dos jovens infratores? Que teoricamente deveriam ter os seus educadores. No caso deles, eles não poderiam, primeiro, que eles próprios se afastaram dos parentes pelo ato do suicídio. Não buscou nenhum deles. E segundo, eles precisavam de reeducação. E a reeducação era o quê? Evangelho, conhecimento de si mesmo, conhecimento das ciências psíquicas, conhecimento da lei do Cristo. Então era também o seu estado vibratório, porque dado ao seu próprio estado, precário estado vibratório, não logrará afastar-se do pequeno círculo em que se agita. Aquele doente que não pode afastar do CTI ou do leito, ou da enfermaria.
Nesse caso, era aquele apelo do plano maior para a reeducação deles. A gente acha às vezes isso um pouco duro, né? Mas lembre-se que estamos falando de alguém que faliu. De alguém que cometeu falta grave. Não vai nenhuma condenação da nossa parte. Mas olha as obras que eles praticaram. Necessidade visando a recuperação. Aí ele lembra aqui, até que os efeitos da calamitosa infração sejam totalmente expungidos, e serás atado de pés e mãos, lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Dali não sairás, enquanto não pagar até o último ceitil, avisou prudentemente o celeste instrutor desde muitos séculos. Quando a gente lê essa frase lá de Jesus, lá do banquete, da túnica nupcial, a gente tem uma ideia da justiça sem amor, não é? Não é essa ideia que nos passa? Justiça dura, sem amor. Mas com esse texto aqui, a gente vê que não é assim. Eles não estavam gozando mais do banquete celeste. Estavam ali atados pés e mãos, ou seja, não poderiam fazer muita coisa, mas visando o quê? O aprendizado, o contato com benfeitores espirituais, o contato com instrutores espirituais, o contato com espíritos melhores que ele. Olha o amor aí. Quando a gente ouve a frase pela primeira vez, só pensa numa justiça dura. Mas não pense que ele está sendo retirado dali para ser educado. E educação real, que é aquilo que Kardec chama de educação, é a arte de formar caracteres. Então isso a gente vê a misericórdia dentro da lei. Então nós vamos parando por aqui. Semana que vem a gente continua. Olha só, lá no CELD nós vamos fazer um recesso em dezembro. Eu acho que nossa última aula será dia 12. E a gente está pensando, ok, mano, a gente está pensando em dar uma parada dia 13. Voltar lá em janeiro. Quando o CELD for voltar às atividades, não do centro, não da palestra, mas desses trabalhos, igual a desobsessão, igual os cursos. Ok, gente?
se vocês começam a pensar em rabanada, em bolinho de bacalhau, em bacalhau banhado em azeite, né? E nós também. E começa aquela coisa de vai receber visita, parente em casa. Aí a gente dá esse recesso, ok? Dia 13. Em janeiro, deve começar as aulas de cardiologia novamente pela internet, do qual eu continuarei a acompanhar, mesmo já tendo lá o título. Por quê? Não só pelo aprendizado, mas que a gente tem uma missão de ajudar uma colega nossa que ficou por 2 pontos. Não pôde fazer a segunda parte da prova e a seu título. Então é um dever de irmão mesmo. A gente continuar estudando e estudando junto com ela. Aí a gente volta para sexta, ok? Mas aí a gente vai se comunicando. Tá bom, mana? Você que é a nossa diretora aí, sobrinha. Tá bom? Eu vou ver quando vai começar a aula RCMel. Aí eu falo para vocês se vai ser, já começa na sexta. Ok. Aí na sexta vocês escolhem se vai ser esse horário, que da outra vez conflitou, né? Ah, tem o espiritismo.net infantil, né? De jovem, infantil não. Tava me faltando a palavra, sobrinha, jovem. Mas eu acho que não entra em conflito, não. Aí fica ao cargo da maioria escolher. Eu, por mim, se falar de meia-noite às 1, eu estou aqui. Aí você vê se será 9h30 ou 10h30. Faz a enquete aí com a maioria, ok? Como tem 1 minuto mais para eu passar a palavra, quem gostaria que fosse 9h30? Na sexta. Ó, só aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. É, ainda não é a maioria. VAP, SML. Eu acho que a maioria escolheria 9h30. Eu também. Valeu, Julinha. Tô passando a palavra, sobrinha Jana. Beijo no teu coração, hein? Li seu e-mail. Só não li o capítulo, tá bom? Tô passando. Olá, gente. Boa noite. Estão me ouvindo? Ok. Boa noite, tio. Obrigada. Vamos lá agora, né? Boa noite, meus queridos. Vamos nos concentrar. E é o momento de agradecer e também de vibrar pelos nossos irmãos
desencarnados pelo suicídio. Então vamos nesse momento pensar em Maria, nossa querida mãe Maria de Nazaré, pensar em Jesus, pensar nos nossos bons amigos espirituais, que hoje sentimos o quanto eles nos amam, o quanto eles estão ao nosso lado, nos protegendo, através desse sacrifício, né? Vamos dizer assim, de trabalho, mas também de muito amor que eles possuem nos seus corações, para nos amparar, para nos envolver, para nos dar sempre aquele ânimo forte e aquela esperança para prosseguirmos a nossa caminhada. Que esses mesmos amigos, nesse momento, possam estar ao lado desses nossos irmãos que partiram daqui da terra através do suicídio. Que cada um chegue até ele, aqueles que estão sofrendo, com dores, desesperados, angustiosos, que esse momento eles possam se sentir envolvidos por a vibração desses nossos amigos espirituais, pela vibração do nosso carinho, e se sintam mais aliviados, mais confortados, mais esperançosos, sabendo que a cada dia é um novo dia de esperança, um dia de confiança e de renovação, e que eles podem melhorar, eles podem se restabelecer para seguir em frente na sua caminhada evolutiva. Que eles sintam esse nosso carinho e que Dona Ivone Pereira esteja com eles, Caibá, todos os nossos amigos espirituais, assim como estejam conosco também, com o tio Mário, fortalecendo ele para que a cada dia possa trazer mais um pouco desse estudo, com a nossa Canda, com a nossa Vidas, com a nossa Mana, com a nossa ND Dias, com a Céia, com o Vitor, com Julinha, com a nossa Irma, com o RC, com o Leozinho e com todos aqueles que não puderam estar aqui hoje, mas que são nossos amigos queridos. Que assim seja, Senhor, fique com Deus, graças a Deus. Um beijo, gente, um beijo no coração aí de cada um de vocês. Obrigado, tio, por mais esse estudo maravilhoso. Um beijo, querido, estou liberando. Alô, som tá ok? Som tá ok? Tá bom, é que eu tava falando, não ouvia nada de vocês se manifestarem. Então vou botar a mensagem do plano espiritual. Que Jesus Cristo esteja com todos os corações agora e sempre. Entendemos como crueldade, conforme nos ensina a doutrina espírita, como a falta do desenvolvimento moral dos criaturas. E por que existe esta falta de desenvolvimento moral? Justamente porque o homem é desigual. Sua criação foi feita em épocas diferentes. E cada um também caminha segundo a própria velocidade, ou a velocidade própria, melhor falando. E observamos aí a bondade de Deus, que ajuda a todos os seres no processo do aprendizado e progresso.
A dificuldade que carregamos conosco hoje servirá para o entendimento da necessidade do próximo. A velocidade com que agimos no bem hoje nos ensinará como agir mais depressa com outros problemas e dificuldades que ainda temos por vencer. Ainda aí a doutrina espírita nos ajuda a todos na compreensão das coisas. Homens sofredores, infelizes, maléficos, são seres com pouco desenvolvimento moral. Cabe-nos ajudá-los, orientá-los, ter paciência com eles, agir com rigor se for necessário, mas sempre com compreensão, uma vez que estamos vendo o nosso próprio ser anteriormente. Fomos assim. Também agimos com coisas erradas. Também fizemos mal em outras épocas. E ao mesmo tempo em que observamos aqueles que já são superiores, que ultrapassaram todas essas fases, e nós mesmos, quando olhamos para trás e vemos o que já estamos vencendo, o que já vencemos, podemos afirmar a nós mesmos: preciso aprender a ser mais veloz nos meus conquistas. A velocidade que já conseguimos imprimir à nossa existência serve-nos de estímulo a fazer, a dar mais velocidade do que ainda nos falta atingir. Assim, a dor, o problema, nos ajudará na compreensão da humanidade. Fará com que sejamos mais cordatos, mais cordiais, mais compreensivos, ao mesmo tempo que dirá para nós mesmos, nos fará a nós próprios seres com maior determinação na busca do progresso. Outra vez admirai a bondade de Deus, que não condena ninguém a um processo de inanição. Somos seres vivazes, prontos a progredir, nunca estacionados. Que esta ideia de progresso, de esforço, de melhoria da natureza íntima nos faça ser virtuosos ao mesmo tempo que determinados. Esta casa e todos aqueles que nos ouvem trazem já a marca do estudo, do ensino. Portanto, que aumentem a compreensão com as dificuldades do próximo, ou acerca da dificuldade do próximo, e aumentem o esforço por se melhorarem igualmente. Deus há de abençoar a todos este esforço de vitória, pela vitória do bem. Que Jesus Cristo, o Mestre de todos nós, o Mestre do amor, nos ajude, abençoe agora e sempre. Paz para todos nós. O abraço do Herman para todos os presentes.